Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Este aqui é o maior diálogo, este aqui é o maior debate, este aqui é o maior programa de debates ao nível nacional e internacional. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, God TV e TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, Efra Josias Show. Nosso muito obrigado. Então, hoje nós recebemos dois grandes homens de Deus, mas o Sheikh diz que não é um homem de Deus. Recebemos Sheikh Nur e o teólogo Albino Mangueno. Para já, irei saudar os meus convidados de hoje, começando com Sheikh Nur. Sheikh Nur, salam aleikum, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV e feliz Ramadã. Wa alaikum e muito obrigado. Saudações para todos aqueles que nos acompanham, os internautas, e para todos os nossos irmãos muçulmanos aí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E este Ramadã seja abençoado para todos e que aproveitem o máximo e que vamos fazer de tudo para ajudar os nossos irmãos. Muito triste as pessoas que tentam associar essa cena de terrorismo ao Islã e infelizmente cada vez mais somos nós que estamos a sofrer, né? Quer dizer, estão lá em Cabo Delgado muçulmanos que não conseguem jejuar, fazer aquela coisa toda. Então vamos pensar nesses irmãos, ver aquilo que podemos ajudar e ver que os nossos irmãos neste preciso momento precisam de qualquer tipo de contribuição que a gente possa dar para eles, para que também possam ter um jejum digno, tal como nós aqui, o resto do país. E façam um dua a favor deles e que Allah aceite. Wa jazakum Allah khair. Obrigado, Sheikh Nur. Dizer que no dia de encerramento eu estarei lá na mesquita. Eu confirmo a minha presença, Sheikh. Será bem-vindo, inshallah. Obrigado, Sheikh Nur. Também temos um outro convidado que é teólogo e cientista político Albino Mangueno. Homem Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, este momento de colocar o seu ponto prévio. Perfeito, saudações a si, mestre Mação, saudações ao Sheikh Nur, saudações a todos os telespectadores e a todos os internautas que nos assistem nesse momento. Tenho como ponto prévio um assunto que é de acolheu-me com deveras preocupação. É um suposto escândalo que envolve a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, concretamente o Ministério Chavan, onde tem circulado em vários grupos de WhatsApp uma carta em anonimato dirigido ao superintendente das convenções da Assembleia de Deus, o pastor Custódio Tivan, e tem se comentado em alguns fóruns onde eu tenho estado. É um assunto que está a deixar triste e preocupado alguns irmãos, principalmente os irmãos que congregam no Ministério Chavan. Pesam nessa carta acusações sobre o pastor Tiago Manhissa, que é o atual presidente deste ministério, de uma suposta má gestão ou má gestão danosa, em que os fundos e o patrimônio da igreja não há clareza quanto à utilização. E uma das principais reclamações é que há várias coletas, várias solicitações, os fiéis contribuem, mas o valor não é aplicado para o propósito na qual foi solicitado e não há nenhuma justificação e não há nenhum esclarecimento e não há transparência naquilo que diz respeito à gestão e vários outros assuntos que pesam sobre ele. Acolheu-me com preocupação porque a Assembleia de Deus é uma igreja, primeiro, histórica, segundo, é uma igreja séria
e também é uma igreja com bases, raízes, uma estrutura bem consolidada. São mais de 70 anos da pregação do Evangelho, então já tem uma estrutura bem enraizada. E situações como essas deixam preocupados, e principalmente porque mancham o bem nome da congregação. Falo porque sou parte do dos evangélicos, e esse assunto me afeta porque a maior parte dos assembleanos é lá onde estão os pais da igreja em Moçambique. Os pais da igreja em Moçambique estão lá principalmente naquilo que diz o pentecostalismo. Então, acreditamos que, se for verdade aos irmãos assembleanos, principalmente do Ministério do Trabalho, a Bíblia diz que nada que está em oculto que não venha a ser esclarecido. Eu sou pretendente das convenções da Assembleia de Deus, o pastor Custódio Tivano é uma pessoa idônea, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa zelosa e comprometida com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho. E acredito que ele vai apurar, e em sede próprio será tratado o assunto para que seja resolvido. Quanto aos demais irmãos, talvez continuar a se manter calmo no espírito de oração, porque pode ser verdade, mas também pode ser especulação. Porém, não podemos fazer ouvidos de mercadores, nem tapar o sol pela peneira, ignorando, e no final podemos descobrir que são acusações verdadeiras. Então, a todos os cristãos, a todos os evangélicos em Moçambique, continuem imbuídos, fortes no espírito de oração, intercessão a favor de Moçambique, a favor de Cabo Delgado, que isso vai fazer com que o reino de Deus tenha um alargamento mais ainda extenso no nosso território. E muito obrigado. Obrigado, teólogo Albino Manguendo. Obrigado, Sheikh Nuro. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Já temos aqui alguns comentários na nossa página do Facebook, que é Fergiosia Show. Temos aqui o comentário de Jolinho Faz Bem Antônio, ligado a partir de Chimoio. Viva a Resistência Nacional de Moçambique, VM7. Preciosa, boa tarde. Amélia, boa tarde. José Baril, boa tarde, ligado da Beira. Alberto, boa tarde, estou ligado a partir de Nacala, Porto. Nosso muito obrigado. Temos aqui outro comentário do Alberto Tivana. Já estou ligado. Boa tarde, Massango. Tonito, um forte abraço, Massango. Samuel Inanço, boa tarde, Massango. Já estou ligado a partir do meu serviço. Mito da Glória, ligado a partir de Niassa. Rafael Chicotete, boa tarde, Massango. Boa tarde aos convidados. Vamos rebolar, ligado da Beira. Temos aqui um outro comentário do Silvio Patrício. Boa tarde, irmãos. Nelson Brito, boa tarde, Massango. Estou ligado a partir de Tete. Rita Zanqueu, boa tarde, um forte abraço a Massango. Temos vários comentários na nossa página do Facebook. José Eugênio, ligado ao programa Diálogo na TTV a partir da Matola. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do José Chicombo, que diz, boa tarde, ligado da Beira. Rusli da Costa, a todos os telespectadores ligados ao melhor diálogo da atualidade. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Marcelino, que diz, ligado, Getá, boa tarde. Arlindo, ligado ao programa, boa tarde, Massango. Temos aqui um outro comentário do Vice da Paz, boa tarde, reverendos. Mirko, ligado, Massango. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Fergiosia Show. Podem partilhar o nosso programa de hoje, também colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, profecias falsas e verdadeiras, segundo o Alcorão e também segundo a Bíblia Sagrada. Micaela, boa tarde, TTV. Mário Rafael,
diz o seguinte, entrou aqui um outro comentário, diz o seguinte: boa tarde, Mano Maçã, sou ligado ao programa, gosto muito das intervenções do Mano Albino, nosso muito obrigado. Lídia, o programa sempre no ponto, nosso muito obrigado. Cheque, teólogo Albino Magano, mas cheque, antes de colocar a primeira questão que está relacionada com o nosso tema central, por que o Cheque não aceita ser tratado do homem de Deus? Cheque não é um homem de Deus? Não aceito ser tratado com esse título. Aceito ser tratado como servo de Deus. Eu sou servente, sou aquele que está a servir a Deus. Não sou homem de Deus, assim, né? Não tenho esse cargo, não tenho esse título. Nós temos o título sempre de ser servos de Deus. Somos serventes a Deus. Servimos aquilo que é a causa de Deus. Dizer ok? homem de Deus é errado. Homem de Deus significa é um homem que se intitula ser santo. Isso é se colocar numa posição de homem que tem uma posição santificada, aquela coisa toda. Nós não entramos nisso. Nós entramos sempre, todos se orgulham ser homens de Deus, não sei o quê, enquanto são mafiosos, aldrabões, andam a mentir mulheres nas igrejas, roubar dinheiro, os pobres, não sei o que, falcatruas. Então, isso aí não combina com essa palavra dizer que homem de Deus. Quando se fala de homem de Deus, supõe-se que a pessoa seja uma pessoa que esteja na santidade plena. Então, nós somos servos de Deus. Sendo servos, a relação que nós temos entre Deus e nós, Ele é nosso Criador, nós somos seus servos. Nós não temos a relação de filho, não tem essa relação de Deus é nosso Pai, não. Deus é nosso Senhor sempre e nós somos servos dele. Não somos filhos de Deus, somos servos de Deus, né? Cheque, indo para nossas perguntas prévias, o que é uma profecia falsa e o que é uma profecia verdadeira, segundo o Alcorão e também segundo a Bíblia Sagrada? Aquilo que pode ser falso vem de um falso profeta, né? Aquilo que pode ser uma profecia falsa vem de um falso profeta, uma falsa profecia que possa dizer que conseguiu cancelar chuva, Deus lhe deu poder de cancelar chuva, na beira não há de chover, fulano não há de ganhar, quem vai ganhar eleições é fulano. Isso tudo é brincadeira, esses são falsos que nós temos aqui a desfilarem aqui, não tem nenhuma autoridade, falam tudo no seu achismo, aquilo que eles querem tudo mediatismo, querem ganhar a atenção das pessoas, então usam o nome de Deus para brincadeiras de mau gosto. Então isso é falso, porque ninguém lhes colocou eles na posição de homens de Deus para fazer essa situação. Eles são aprendizes, estão a aprender a palavra, estão a aprender o estudo, estão a aprender aquilo que é o ensino, então tem que ter muita calma para não levar a emoção para frente, porque quando levam para a emoção, quando já lê 3 versículos, 4 versículos, 5 já sonham com Deus, já sonham com Jesus, já se sentem emocionados, começam a falar de Deus de uma forma muito errada. E eles ainda são muito pequenos no conhecimento, são muito pequenos, seja em termos de aprendizado. Então, esses são os falsos. Os verdadeiros são aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que Deus escolheu. Esses têm nos seus registros, aqueles que foram registrados nos seus livros, como sendo aqueles que falavam através daquela inspiração divina. O que significa Deus inspirava eles para transmitir uma mensagem para um certo povo, para uma certa situação. E seja uma situação presente ou seja uma situação futura. Então isso foi conhecido como verdadeira profecia, porque a palavra do profeta é a palavra de Deus, né? A profecia do profeta é Deus que está transmitido. Agora o falso não é Deus que faz falsas profecias, não é Deus que traz aquilo que as pessoas falam pelo seu capricho, para chamar a atenção às pessoas e virem essas todas as coisas. Não tem nada a ver. Então é preciso reconhecer sempre os verdadeiros como aqueles que foram escolhidos por Deus. E esses falam em nome de Deus para atingir
aquilo que é objetivo de Deus. Quando Deus tem algum objetivo para uma certa nação, para um certo povo, então Deus escolhe no meio desse povo um homem que seja seu escolhido para transmitir alguma informação, alguma palavra que venha de Deus. A partir daí, essa é conhecido ele como profeta, está a profetizar, está a trazer, está a ensinar aquilo que vem de Deus. Não está a ensinar por ele, não está a fazer por ele. Ele está a fazer pela ordem de Deus, ensinando as pessoas. Como introdução, direi isso. Obrigado, Sheikh Nur, teólogo Albino Manguene, também indo para nossas questões prévias. O que é uma profecia falsa segundo a Bíblia Sagrada? O que é uma profecia verdadeira segundo o Alcorão e também segundo a Bíblia Sagrada? Perfeito. Acredito que vou falar de uma forma um pouco padronizada, porque quando nós olhamos para uma profecia falsa, é aquela cujo Deus não a revelou. Não procede de Deus, não provém de Deus, ou seja, não tem como fonte de revelação a Deus. Então, essa profecia é falsa. E outra evidência, não menos importante, é que geralmente essa profecia é dita e não se cumpre. Então, quando ela é dita e não se cumpre, significa que é falsa. Porque nós temos aquele texto lá em Crônicas, quando a Bíblia fala do profeta Samuel, que nenhuma das suas palavras ou das suas profecias caíram em terra, mas todas elas se cumpriram, vaticinando ou evidenciando a ideia de que ele era verdadeiramente um profeta ungido por Deus e tudo quanto ele falava procedia de Deus. Então, a verdadeira profecia é aquela cujo Deus é a fonte que revela e é aquela que, quando é dita, ela se cumpre. Então, toda profecia que não tem Deus como fonte que revela e muitas das vezes é resultado da emoção humana ou muitas das vezes resulta da emoção humana, assim que eu dizia, e que pode ser dita e não se cumprir. Então, trata-se de uma falsa profecia. Agora, tem uma questão muito importante que, quando nós falamos de profecia, na verdade faz parte no rol dos dons espirituais. A profecia faz parte dos dons de revelação. Então, a profecia está enquadrada nos dons da revelação, onde constam também alguns dons. É muito importante também, ainda neste ponto, fazer uma deixa. Nunca devemos confundir profecia, adivinhação, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. São questões totalmente diferentes. Teólogo, de uma forma bem resumida, será que pode trazer uma distinção em torno de adivinhação, profecia, palavra de conhecimento, de uma forma bem rápida para passarmos para o Perfeito. Sheikh Nur? Quando nós falamos de profecia, estamos a falar de uma antevisão, de um prognóstico para o futuro. Ou seja, a profecia nos remete ao futuro. Pode falar do passado, do presente, mas tende a nos conduzir para aquilo que vai acontecer no futuro. E quando nós temos a palavra do conhecimento, a palavra de conhecimento lida com questões de passado, mas que influenciam o presente. Por exemplo, a famosa história de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus disse, vai chamar o teu marido, e ela diz que não tem marido, ele disse, sim, tiveste 5 homens e nem este que está contigo é teu. Então Jesus trouxe uma informação sobre o passado da mulher que estava a afetar o presente. Jesus não profetizou, aquilo chama-se palavra de conhecimento.
palavra de sabedoria é uma resposta certa, dada no momento certo, para uma situação específica que precisa de uma resposta ou uma solução. Como, por exemplo, aquilo que aconteceu com o rei Salomão, quando as duas mulheres foram para julgarem o caso em que a outra alegava que o filho era dela, ele disse: vamos dividir o filho pelo meio, cada uma fica com a metade. Então a outra disse: prefiro dar o filho. Entendeu logo que o filho era daqui, preferiu perder o filho. Ali houve manifestação da palavra de sabedoria. A adivinhação é o espírito tormentador na vida da pessoa que passa para o suposto curandeiro, ou para o suposto profeta ou suposto pastor que tem um espírito de adivinhação e revela os problemas que causa na vida daquela pessoa. E ele fala como se fosse uma profecia, mas não trata-se de profecia. É o espírito tormentador que está a atormentar aquela pessoa, e como a pessoa age em conexão com os espíritos, então passam da pessoa para ele e lhe revelam aquilo que estão os acontecimentos, ou aquilo que estão a fazer na vida daquela pessoa. Então ele vai revelando como se fosse profecia, mas não é profecia, é adivinhação. Por quê? Porque a fonte da informação é o espírito causador do problema, ou é o espírito perturbador. Obrigado, Tiago Albino Manguén. Sheikh Nur, tendo em conta que o profeta Muhammad foi inspirado por Deus e nessa inspiração surgiu o Alcorão. Dentro do Alcorão nós temos lá profecias verdadeiras também que se cumpriram. E também fazendo uma analogia com a Bíblia. Dentro da Bíblia nós encontramos lá falsas profecias. Sheikh. Muito bem. É assim, primeiro que o Alcorão Sagrado é um livro que já dura 14 séculos de existência. E nesses 14 séculos de existência, passou por situações, ou passou por momentos, passou por povos, gerações, e mantém o mesmo livro. O que significa o Alcorão, como já disse várias vezes, não tem 3, não tem 4, não tem 5. Este mês de Ramadã é o mês que as pessoas recitam o Alcorão em todo o mundo memorizado, de cor. Não tem um livro que as pessoas memorizaram tanto como o Alcorão. Então, se algum momento existisse algum livro ou alguém que dissesse que uma coisa tão simples, fizesse um outro, não é fácil. Aquele povo árabe que viveu num ambiente que não sabia de nada, um ambiente que não tinha nada a ver nem com o mundo persa, nem com o mundo romano, vivia simplesmente no comércio e era idólatra. E de um dia para o outro aparece um homem no meio deles e lhes dá uma orientação, e aquela orientação fica nos corações deles e dura séculos. E não existe quase naquela zona alguém que não abraçou aquela causa. Até aqueles que tinham outras doutrinas, outras crenças, sejam judaicas, cristãs e outras por outra, sendo daquela zona, viveram ali, todos apanharam e encontraram aquilo que é o caminho do Alcorão. Uma das coisas que o Alcorão dizia, sempre, tem uma palavra que diz assim, que vem no Alcorão, que diz assim: Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu ala din kulli. Ele foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação verdadeira para que prevaleça sobre qualquer doutrina. Essa situação, Muhammad, por ele, não sei se sabia o que tem. Muhammad não tinha conhecimento do que eram religiões cristãs ou pagãs ou não sei o que. E Islã, onde fica? Desde lá até hoje. A tendência, onde entra o Islã, nunca é baixar. Onde entra o Islã, nunca sentes que está a baixar. A tendência
é de sempre prevalecer sobre qualquer doutrina. E onde entra o cristianismo? Onde entra, se o cristianismo até hoje, por exemplo, o lugar onde não conseguiu entrar, já ouvi que Paulo foi para as Arábias, já ouvi que Paulo não sei o quê. Tantos cristãos já tentaram entrar por aquelas zonas das Arábias, não sei o quê, né? O cristianismo está a entrar mais para que lado? Está a entrar para o lado da Europa, está a entrar mais para o lado da África. O africano é aquele mesmo, né? Apanhou o cristianismo através do colono. O colono trouxe-lhe o cristianismo. Mas os mesmos europeus que estavam lá naquela zona não têm expressão. Lá não consegue, ali cristão, ser cristão ali, é ser branco. É uma coisa de brancos. Mesmo povo que diz ser judeu, de Jesus, não sei o quê. Aquela zona ali, o cristianismo sempre é ligado ao Império Romano. Não tem tentar aqui filosofar, não sei o quê. Tem todas as provas colocando isso. Então sempre houve aquela situação toda. E o profeta Muhammad, uma das coisas que vem no Alcorão, que eu gosto e recito e vejo muito, diz assim: وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Seja os judeus nem os cristãos, jamais estarão satisfeitos convosco, até que vocês sigam a doutrina deles. A doutrina deles qual é? A doutrina deles não é a escritura. A doutrina deles, um cristão não tem problema, por exemplo, com um rastaman. Um cristão não tem problema com um gajo tatuado. Um cristão não tem problema com uma mulher nua. Até diz, em nome do Senhor Jesus, me abençoa. Nua, roupa, não sei o quê. O cristão abençoa. Até abençoa assim mesmo. Não tem problema a fazer coisas de imoralidade. Oh meu Deus, oh Senhor Jesus. Mas o problema qual é? É com uma muçulmana vestida decentemente. Problema, ok? Problema qual é? Halal, muçulmano, não bebe, ok? O problema é esse. Não tem problema com quem? Não tem problema com alguém que adora vaca. O cristão e judeu. O problema deles não é com o chinês, não é com o hindu. O problema dele é com o muçulmano. Mas chega, o que estaria por detrás disso? O que estaria Será por detrás que disso? O cristão tem ciúmes de A questão, se você for a ver, é assim. Vou dar um exemplo político até, que se for a ver. Não existe país cristão no mundo que tenha a Bíblia como orientação, como guia. Mas tem um país muçulmano que diz, por exemplo, que quer estabelecer a vida conforme aquilo que está escrito. Os países ocidentais não aceitam e nem querem que ninguém faça. O problema é esse. Aqui a prostituição é legal, os pastores não têm problema, não se insurgem. Dizer, a prostituição aqui não pode ser coisa. Não. Bebida alcoólica é legal. Você nunca viu um cristão a insurgir-se porque que aqui bebida alcoólica é legal. Ok, as pessoas se prostituírem, assim, terem pitas, até falam aqui que eu tenho minha pita, sem nenhum problema. Eu tenho medo, muçulmano. A virgindade no mundo muçulmano é uma coisa que tem que ser colocada como vida, ok? Mas no mundo cristão, você ser virgem, vão te rir. Quer dizer, eu não sei o que os cristãos querem, os judeus querem realmente. Querem a palavra? Na verdade, o que você vai ver? Opinião, o que eles querem para passarmos por Na minha opinião é, a maioria do cristão não vive conforme a escritura. Ok? Porque se vivesse conforme a escritura, pelo menos íamos discutir a escritura. Você discute entre uma mulher muçulmana, né? Uma mulher muçulmana que está vestida, você compara ela com uma Samantha Fox que está a mostrar todo o corpo. Será que a Bíblia diz para a mulher cristã deixar pernas fora? Será que a Bíblia... A mulher cristã deixa pernas fora? Deixa! Você não vê aqui na rua a maioria que anda aqui. Esses mulheres que andam com que vão na igreja. São cristãs. Sim, que vão na igreja, deixam os pés assim, para o pastor ver. Quais são? Na igreja? Na igreja. Você que já viu? Aquele pastor Filipe até veio falar aqui tudo aqui, não estava aqui o pastor Filipe a dizer. Então, o que eu estou a dizer é, a Bíblia lá, a Bíblia diz que a mulher deve cobrir, não deve deixar o cabelo,
não deve deixar aquilo, não deve comer carne de porco. Mas o cristão, a carne que mais grama é porco. Então, o cristão não pode comer É carne de proibido comer carne de porco. porco. O cristão grama de carne de porco. Grama de carne de porco. É proibido beber, a Bíblia proíbe. Mas não, vamos nos chaiar todos bêbados. Qual é a ideia? Por que não vivem conforme... Se você perguntar a ele, você está bêbado assim, é bíblico? O que me salva é a minha fé em Mas Cristo. Jesus transformou água em vinho. Mas quem disse que ele legalizou a bebida alcoólica? Mas ele não transformou água em vinho. Não transformou água em vinho. Chegue, temos aqui uma questão da pastora Suzete Dias. Ela diz o seguinte: boa tarde, que o programa seja para a honra e glória do nome de Deus. Pergunta para o Sheik o que significa santidade. A Bíblia deixa claro que o verdadeiro profeta profetizará e se cumprirá. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 até 23. Qual é a profecia do profeta deles, neste caso o profeta Muhammad, que se cumpriu? Se estou a falar agora, tudo está aí, países muçulmanos já viveram bem. Vocês conhecem Catar, Síria, Egito. São países Então, muçulmanos. é a profecia de do Muhammad, profeta cada se vez cumprindo. mais, sim. Onde onde começou, onde sim. o Alcorão Agora, vai ser lido. agora diga a ela, doutor, como é que é o nome dela? Mas era antes de terminar o comentário. Queria dizer a ela também, já que ela, não sei, ela já viu uma profecia de Jesus que se cumpriu? Sem checar, era antes de terminar o comentário. Ainda diz a professora Suzette: o homem de Deus disse que não haverá tempestade na beira durante 3 anos. Acredita que houve tempestade nesse tempo para o chamar de falso? Qual? Não houve? Houve tempestade. Sim. Bom, vamos passar para o teólogo Albino Mangueno. Teólogo, ouvimos aqui uma explicação do Sheikh Nur em torno do Alcorão. Afirmou que a profecia do profeta Muhammad está a se cumprir. Nós temos países onde em algum momento usam o Alcorão como guia. O Alcorão acaba regulando esses países. Isso significa que é o cumprimento da profecia do profeta Muhammad. E também fez menção ao cristianismo, onde afirmou que muitas mulheres que nós encontramos na rua com roupas, com saias curtas, na verdade são cristãs. Mesmo nas igrejas vão de roupas curtas. Sendo teólogo, também pastor, será que na igreja do teólogo Albino também tem lá irmãs que vão de roupas curtas e mesmo na rua vestem-se mal? E colocou uma questão: qual é a profecia da Bíblia Sagrada ou de Jesus que se cumpriu? Perfeito. Uma das grandes diferenças entre o Islã e o cristianismo, olhando para os seus instrumentos sagrados, que é a Bíblia Sagrada para os cristãos, que é o Alcorão para os muçulmanos, a grande diferença reside nisto, é que a Bíblia não determina o comportamento humano, mas a Bíblia limita o comportamento humano. Enquanto o Alcorão determina o comportamento humano. Ou seja, para o Alcorão o indivíduo é um objeto que só deve cumprir, e se não cumprir, verão sobre ele vários castigos. No sentido, não se olha para o ser humano como alguém que possui livre arbítrio. Tem regras, tem normas que foram estabelecidas, mas o ser humano possui essa faculdade, esse livre arbítrio de cumprir ou não cumprir. Já estás claro, tem a morte e tem a vida. Escolhe a vida e viverás. Se escolher a morte, morrerás. Já está determinado que o trigo e o joio vão crescer juntos, no dia de colheita será separado.
Trigo para um destino, jogo para um destino. Ou seja, tudo quanto nós fazemos, biblicamente falando, tudo quanto nós fazemos, a Bíblia diz que seremos julgados conforme a palavra, conforme a Bíblia. Porém, ela não vai determinar o comportamento humano, ela limita o comportamento humano. O teu campo de atuação é este, daqui não passa nem para lá. Você só deve andar. Agora, o ser humano é livre para viver a sua liberdade dentro das normas estabelecidas. E quando ele passa além das normas estabelecidas, isso deixa de ser liberdade, passa a ser libertinagem. Então, é por isso que dentro do cristianismo existe a ética cristã. A ética que ensina a maneira de vestir, a ética que ensina a maneira de falar, a ética que ensina a maneira de ser e de estar, de comportar-se. A atitude de um cristão está lá, está na Bíblia. Mas a Bíblia não determina o comportamento humano. Mas o ser humano que não cumpre já sabe quais são as consequências. É igual à lei. Está exposto, a Constituição da República está ali. Há regras, há sanções. Se você cumprir, vai estar de bem com a lei. Se você não cumprir, será sancionado. Mas, teólogo, como é que olha Agora, para essa explicação de Sheikh Nur de que as mulheres cristãs vestem mal, andam na rua com saias curtas, estão na igreja, sentam mal? não, existem muitas mulheres muçulmanas que são muçulmanas no tempo de Ramadã. Se você lhes encontrar na rua, você não vai lhes reconhecer como muçulmanas. No tempo de Ramadã, vestem de cabelo até as unhas. Mas no tempo normal e no tempo comum, vivem como se fossem as creusas. Então, isso é relativo. Não acho que é algo. O que nós devemos deixar bem claro é que quer no Islã, há ensinamentos que são descumpridos pelos muçulmanos, principalmente nos países não islâmicos. Agora, é diferente de países onde funciona a lei da Sharia, onde é obrigatório o cumprimento do Alcorão, dos ensinamentos do Mohammed, como a grande maioria dos países nas Arábias. Aí sim, funciona de forma diferente. Mas em países não islâmicas, não muçulmanas, o Islã não é agressivo, não é escrupuloso como funciona lá. Então, existem problemas de ambas as partes. Então, eu também posso invocar que há problemas no Islã. Porque temos mulheres, convivemos com elas. Outras só dizem, afinal você é muçulmano. Por causa do quê? Por causa da época do Ramadã, do jejum. É quando vai começar a se vestir, a se apresentar dessa forma. Essa é a realidade comum. Então, isso trata-se, na verdade, de uma falácia. Trata-se de uma falácia. Agora, há uma questão muito crucial. Eu acho que temos que partir de um pressuposto muito importante. Que das consideradas as 3 maiores religiões do mundo, temos o judaísmo, depois o cristianismo. O cristianismo tem como berço, alicerce, o judaísmo, e tempo depois surge o Islã. E nós temos que partir de princípio de que algumas questões que o Sheikh apresentou aqui não são verdadeiras. Porque quando nós falamos do Alcorão, estamos a falar por aí, escrito em 23 anos da vida e da pregação de Mohammed, entre os anos 571 aos anos 632 depois de Cristo. É quando foi escrito ou surge Então, Mohammed é anterior a Cristo. Mohammed é anterior a vários profetas. E mesmo dentro de Alcorão, se você for a pesquisar
o contexto em que surge por exemplo, o contexto em que surge o Alcorão, vai perceber que na parte meridional, não sei se o termo é correto, da Arábia, existia lá um grupo de cristãos, o grupo de cristãos bizantinos. Bizantinos são a resolução da desvinculação entre o Estado romano e o Império bizantino, que foram formando um Estado e criaram uma outra religião, que é a famosa Igreja Ortodoxa. Eram predominantes naquela região onde o Islã está. E vai perceber que dentro daquele contexto do Alcorão, tem lá questões ligadas ao cristianismo. Onde é que Mohammed encontrou? É pela vivência com um grupo de cristãos daquela região. Tem lá princípios de judaísmo. Como é que Mohammed obteve? É pela convivência. Abraão, que ele cita, encontrou aonde Abraão? Abraão nunca foi muçulmano, porque o muçulmano chega, o Islã chega depois do Abraão, que é uma figura sonante de judaísmo. Então, tem várias questões, até de práticas culturais e tradicionais daquela região das Arábias que foram incorporadas. Ou seja, o Muhammad, na verdade, adaptou o Alcorão às suas convicções. São ideias dele que adaptou e formulou um livro. Tal como os budistas têm o seu livro sagrado. Tal como outras religiões têm o seu livro sagrado. Sem querer interromper, o Muhammad não foi inspirado para escrever o Alcorão? Porque se fosse inspirado para escrever o Alcorão, vamos partir do princípio de pressuposto em que foi revelado por Deus. Então, se foi revelado por Deus, então o Alcorão não devia entrar em contradição com a Bíblia. Que instrumento é esse que encontra um outro instrumento e vem entrar em choque, em contradição com esse instrumento já existente? Mas essa pessoa que diz que esse instrumento não é verdadeiro, usa a parte de informação desse instrumento dentro do seu manual de regra de fé e prática. Então é um paradoxo, é uma contradição. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Sei que nós temos aqui vários pontos levantados pelo teólogo. Um dos pontos é de que não pode-se afirmar que o Alcorão é um livro sagrado, um livro onde o profeta Muhammad foi inspirado para escrever. Lá dentro do Alcorão nós encontramos convicções pessoais do profeta Muhammad. Comentários? Também olhando para outros pontos levantados pelo teólogo. É assim, em primeiro lugar, é realmente triste ouvir isso, depois de figuras que a gente conhece assim com tanto respeito e admiração, porque sabe muito bem a historicidade da Bíblia. A historicidade da Bíblia, ela vem muito mais tarde, ok? É uma história muito complexa. A Bíblia ela tem várias versões, então é preciso saber afirmar qual das Bíblias foi inspirada. O próprio Apocalipse, muitas figuras da própria igreja, né? Estamos a falar a partir de Eusébio de Cesareia, próprio coisa, todos eles, Apocalipse foi o último livro a entrar na canonização, porque não era considerado inspirado. Então, o que significa que isso é uma questão histórica, não uma questão teológica, não uma questão, até assim, na teologia, porque um teológico, na teologia é um crente que está nos a assistir agora, que pensa que a Bíblia caiu do céu até as mãos dele, não sei. Esse é um teólogo. Agora, um estudioso sabe como é que a Bíblia chegou até nas mãos daquele. Então, nós não olhamos para aquele que está lá do outro lado, porque ele pensa que a Bíblia veio assim. A Bíblia teve histórias muito mais perigosas do que o próprio Alcorão. O Alcorão aqui tem que colocar... Por isso eu ainda pergunto isso. Qual das Bíblias que o Alcorão vai em contradição? Qual das Bíblias? Se for essa Bíblia aí já vai em contradição entre ela. Essa Bíblia que tem aí na mão já vai em contradição com o próprio manuscrito original. Essa que está aí é uma cópia e já vai em contradição com a própria parte original. Quer dizer, a tradução já tem problema. A tradução só já está com problema. Só a tradução.
Imagine o próprio coisa. Então, todas as Almeidas todas as Almeidas, uma diferente da outra. Uma entra algo, outra não tem algo, outra... Então, aqui o Alcorão entra em contradição com essa da Almeida. Essa da Almeida existia. Se essa Bíblia João Ferreira da Almeida não existia nesse tempo, qual é que existia? Quando é que a Bíblia começou a existir para o profeta Muhammad, né, começar a entrar em contradição com a Bíblia? Porque está a fazer uma analogia, como se o profeta Muhammad tivesse a Bíblia que ele tem hoje em mão assim, e o Alcorão assim em mão. Não era assim. O profeta Muhammad analogia. não chegou de tirar alguns pontos da Bíblia para o Alcorão? Qual Bíblia? Tem que dizer qual Bíblia, porque essa Bíblia que está a dizer, nem a católica aceita, sendo a mais antiga. A católica não aceita essa. Essa Bíblia é tão nova, a católica, que é mais antiga. Vamos lá começar, deixa-me explicar. Chega, para conseguirmos avançar, eu Deixa-me só lhe fazer explicar. uma questão bem rápida ao Sim. teólogo. Teólogo, qual é a Bíblia que se refere, só para deixar o Sheikh dar continuidade com o fio de pensamento? Bom, Em 30 que segundos. ele fale depois. Não, mas a Bíblia Não, que se é refere. que eu tenho, esta é uma questão que tem que ter a devida Ok. argumentação. Então, eu vou- Porque primeiro, ele está a confundir versão, está a confundir tradução. Acho que há uma confusão que ele Então, precisa aí vou lhe explicar. Versão, Aí mesmo, tradução, eu vou explicar são aí coisas mesmo. diferentes. Aí mesmo. Por Eu já, isso, agora, prefiro que ainda ele bem, fale, porque ele depois falou. Vou lhe ensinar. Não, Vai ensinar o Sheikh. Exatamente, para ele perceber. Então, agora vamos lá Porque começar. andam a estudar de bêbados sobre cristianismo e começam a criar absurdos e enganam e mentem para a população. Então, essa é na verdade, uma das minhas preocupações com os muçulmanos. Andam a encontrar bêbados nas esquinas e lhes iludem acerca de cristianismo. E eu acho que os muçulmanos têm um nobre talento até para ser católicos. Eu acho que no Islã estão perdidos. Deviam ser católicos atuantes e fervorosos. Eu acho de jeito que o Sheikh também é inteligente, que eu reconheço isso. Podia ser, quem sabe, ser um dos papas da Igreja Católica. Sheikh deveria ser um... Deveria ser um dos papas, quem sabe, o primeiro papa negro. Sheikh, comentários. Não, a primeira, eu estava. Você deu tempo. Esse tempo é Ainda meu. estamos no tempo de Sheikh. Esse tempo Se é vamos meu. aumentar um pouco. Agora, eu vou falar coisas, ele vai ter que desmentir. O que eu vou falar, se ele realmente quer me dar aulas, ele vai ter que me desmentir. Ok? Nós estamos a falar do cristianismo a partir de quando? Temos Jesus, temos apóstolos, temos os pais da igreja. Ele vai ter que me desmentir. Os apóstolos, Jesus lá, não escreveu nada. Não tem nada que ele tenha escrito lá. O livro que estava a ser seguido lá era livro do Antigo Testamento, do Moisés, leis de Moisés. Os apóstolos eram pescadores e camponeses. Nada sabiam escrever nem ler. Não se escreveu nada. Depois ele vai me desmentir e me ensinar. Depois, houve a oralidade. Na oralidade, as pessoas começaram a escrever. Estamos a falar no primeiro século. Nesse primeiro século, as pessoas que nós conhecemos que estavam lá, conhecemos Inácio, conhecemos Policarpio, conhecemos Clemente de Alexandria de Roma, todos esses aí têm livros que não falam nada da Bíblia. Então, a Bíblia aqui, ela foi trazida muito mais tarde. Estamos a falar sobre isso. E isto, os primeiros manuscritos cristãos são papiros. A Bíblia surge de um papiro que passa por um códex. E do códex aí é que surge a primeira Bíblia. Papiro é do 4º século, tem do 3º século. Códex, primeiro códex que surgiu, chama-se Códex Vaticano. Isso é histórico, não precisa não precisa dizer católico, não católico. É histórico isso. É uma coisa que você aí, para ensinar a ele, para ele não passar vergonha aqui, entra aí no Google, vai ver isso. São coisas históricas que não precisa de chamar ninguém de bêbado. Né? São coisas históricas. A Bíblia tem história.
E tem o próprio Eusébio de Cesareia, tem um livro, chama-se História Eclesiástica. Fala de todo assunto de Bíblia. Tem vários historiadores, estudiosos que falam sobre todos os assuntos de Bíblia. Então, chamar essa gente toda, chamar da academia de bêbados, achar que nós, muçulmanos, andamos aí nas barracas. Por isso, quando falamos de códex, ele não conhece nem um códex, nem Vaticano, nem Alexandria, nem nenhum. Por quê? Se conhecesse isso, ele ia saber que a Bíblia surge dos códexes. Então, por isso é vergonhoso ver alguém a falar coisas assim tão suja, num estudo coerente, e ele está a falar coisas sujas, assim, dizer que vão procurar não sei o quê. Se a primeira igreja foram papas, os primeiros cristãos foram os romanos. O Sheik se vê papa? Quem? O Sheik. Eu não sou cristão. Jesus não era cristão. Se ele soubesse isso, Jesus era judeu. Judeu não é cristão. Jesus não era cristão. Jesus nasceu de uma família judia. Vivia num povo judeu. Ok? Os primeiros cristãos não são judeus, são romanos. Então, esses romanos é que fizeram papas que ele está hoje a falar mal. Quem cozinhou a Bíblia é a igreja, a primeira igreja, chama-se Igreja Apostólica Romana. É que fez todo o trabalho, graças à Igreja Apostólica Romana, ele é cristão. Sheik, Se não fosse a Igreja Apostólica Romana, ele não seria cristão, nem conheceria a Bíblia. Então, hoje não pode ofender os papas, os católicos, porque os católicos tiveram um período a governar no cristianismo até 15º século, 16º. Ainda estou no meu tempo, ele me arrancou. Sheik, ainda estamos no seu tempo. Só para fechar, será que pode nos trazer uma profecia do Alcorão que está se cumprindo na atualidade, onde nós podemos dizer que esta profecia do Alcorão está se cumprindo? Tem uma profecia do Alcorão, já lhe falei a primeira. Vou lhe falar a última. Pode fazer uma recapitulação da primeira? Para ir para o livro, para dizer os livros que existiam no primeiro século, no segundo, que até chegaram a se compilar a própria canonização. Então vamos lá fazer, eu vou deixar assim. Também não estou para coisar. Tem uma palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz assim: "Tatada'a alaykum al-umam kama tada'a al-aqlatu ila kas'atiha." As nações do mundo convocar-se-ão contra vós, tal como uma galinha convoca os seus pintos para uma refeição. Quer dizer, hoje você vê o mundo todo, todos se convocaram para atacarem a Palestina, para matarem muçulmanos. Quando é para invadir num território muçulmano, todos se convocam e vão lá, agridem as mulheres, matam, roubam os seus recursos, pilham as suas riquezas. Isso o profeta já tinha falado há 1400 anos. Tadadá alaykum al-umam. As nações do mundo convocar-se-ão contra vós. Veja a Palestina hoje. Crianças mortas. Aquelas crianças da Palestina, quando morrem, não é problema. Se fosse uma criança morrer da Europa, uma criança morrer todo mundo ia fazer emblema, não sei o que, todos contra, na França, onde? Mas a Palestina está a morrer. Sempre se convocam para roubarem os recursos, a riqueza, a terra dos muçulmanos. Perguntaram a Mikilatun nahnu yawma idin ya Rasulallah. Será que nessa altura nós seremos a minoria? Disse o profeta. Bal antum yawma idin kathir. Vocês nessa altura serão muitos. E hoje somos muito. Mas o que faz com que nossos irmãos lá, a serem crianças mortas, a bombardear sem causa alguma? Ok? Então, o Alcorão profetizou sobre a Palestina e também profetizou sobre a conquista sobre da Palestina e tudo. Sobre a possível perseguição ao islamismo. Sim. O islamismo está a ser perseguido. Sim. Perseguição tem uma coisa. O islamismo não está a ser perseguido assim, frontalmente. As pessoas tentam vir ocultando, camuflando a verdade, fazendo ela sair. Eles tentam trazer a falsidade. Hoje,
É fácil você saber, como viu aqui o seu próprio... 30 segundos? Sim, como viu aqui outro. É terrorismo, são terroristas, não sei o que. Tudo isso é para fazer o quê? O crescimento do Islã deixa... Mas se diz que o Alcorão é um livro de guerra, Sheikh. Qual? Livro de guerra. Se eu te mostrar agora, ainda não entramos lá, não sei se temos tempo. Vou te mostrar livro de guerra. Entre o Alcorão e a Bíblia, toda a profecia de Jesus era para Roma. Obrigado, Sheikh. Vamos voltar com esse ponto. Passo agora para o teólogo Albino Mangueno. Teólogo, ouvimos aqui algumas profecias do Alcorão que estão se cumprindo. Uma das profecias é de que o islamismo será perseguido, e hoje o islamismo está sendo perseguido e em algum momento acabam recebendo alguns títulos de que alguns muçulmanos são terroristas, etc. Falou também da Palestina, o que está a acontecer na Palestina, que isso aí é profético. O Alcorão profetizou o que está acontecendo. E em algum momento voltou a tocar em alguns pontos que o teólogo levantou. Teólogo, é momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo Sheikh, e também, será que pode nos trazer uma profecia da Bíblia que está se cumprindo na atualidade? Perfeito. Dizer que eu, como pessoa, respeito a fé dos muçulmanos, tal como respeito a fé dos curandeiros e dos praticantes do curandeirismo, tal como respeito a fé dos budistas e de tantas outras seitas ou movimentos religiosos. E também salientar que no Estado moçambicano, no artigo 12, a Constituição diz que o Estado é laico. E se nós formos a ver o artigo 54, garante a liberdade de consciência religiosa, praticar ou não uma religião. Se ires à Carta Africana de Direitos dos Povos, no artigo 8, está lá salvaguardada a questão da liberdade religiosa. E se fores a ler a Carta Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, está lá consagrado a questão da liberdade religiosa. Eu não tenho problemas com nenhuma religião. Porém, eu acho que, principalmente os muçulmanos, eu acho que deviam se preocupar em divulgar a sua fé, ensinarem sobre a sua fé, promoverem sobre a sua fé. Parece que o único meio de o Islã prevalecer é atacar o cristianismo. Você vai ver dificilmente os islâmicos criam, promovem encontros para falarem da sua religião. Em todo encontro está lá para se atacar o cristianismo. Significa que é também uma questão histórica, porque o Islã é descendente de Ismael, o filho supostamente por eles rejeitado da serva Agar, e o cristianismo tem como descendência o Isaac, então, que é uma outra questão, e parece haver essa rivalidade, esse conflito. E o que mais me preocupa é que nesse processo os muçulmanos perdem tempo lendo a Bíblia, repito, estudando com os bêbados das esquinas, e não se ocupam e não se preocupam em conhecer a essência daquilo que é Islã. É por isso que eles desconhecem.
logo para mim, estão desqualificados para discutir até do cristianismo, porque nem o Islã eles conhecem na profundidade. Então, eles levam mais tempo estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia, mas para terem argumentos contra a Bíblia, e são teorias, existe aquilo que chama-se argumentos ou teorias contra o cristianismo. E uma das teorias chama-se teoria histórica. Como é que funciona a teoria histórica? É essa que o Sheikh sempre usa, de ligar sempre o cristianismo com o catolicismo, de dizer que sem os católicos, os cristãos não existem. Então, na verdade, é um dos argumentos contra o cristianismo, chama-se argumento histórico. Usam a história mais ligado ao catolicismo para linkar ao cristianismo. Mas sabem que o cristianismo está presente na África desde os anos 36 depois de Cristo, através do servo da rainha etíope, que em Atos está registrado que encontrou-se com o evangelista Filipe. E no ano 54, depois de Cristo, ano 60, foi fundada a primeira igreja cristã em África, que foi a Etiópia. É por isso que a Etiópia é olhado, é visto como berço de cristianismo. Quando o catolicismo chega em torno dos anos 600 para mais adiante em África, principalmente com a questão da dominação colonial, o cristianismo já estava presente na África. E não só, a própria Bíblia é uma compilação de vários livros. E parte desses livros foram escritos na África, narram acontecimentos que ocorreram na África. A história sobre Abraão, quando ele teve a época de crise, foi para onde? Egito. O Isaac, quando teve época de crise, foi socorrido aonde? No Egito. O próprio Cristo, quando escapou da matança do Herodes, foi para onde? Para o Egito. Então, há fatos, parte dos fatos ou acontecimentos da Bíblia Sagrada ocorreram em África, assim como a maioria delas é em Ásia, né? E alguns fatos na Europa, principalmente a era do Novo Testamento. Então, isso é que deve ficar claro e ser claro. E nós dissemos nunca confundir versões da Bíblia. As versões na Bíblia, você pode ter a versão católica, que tem mais de 70, tem ortodoxa, que tem mais de 70, tem a africana, que tem mais de 80, e tem das igrejas evangélicas ditas como protestante, ou o protestante, que tem 66 livros. Aí só há acréscimo, o instrumento é o mesmo. A diferença são acréscimos. Por quê? Porque existem livros que são considerados apócrifos, que foram escritos, mas através do processo da canonização, se diz que são duvidosos. Daí o termo apócrifo, são duvidosos. Por quê? Porque na canonização existem princípios para a canonização. E um dos princípios é que há um princípio de unidade escriturística, que só pode haver uma única doutrina, uma outra teologia. E os demais livros divergem muito entre si. Razão pela qual na canonização da Bíblia dos evangélicos, na Bíblia dos cristãos, chamados os protestantes, não é usado. E também não confundamos a versão das traduções, porque a questão das traduções é a tentativa de vários leitores que muitos tiveram contato com o original, tiveram preocupação de fazer com que a Bíblia chegue a outros povos. Então traduziram em línguas
em línguas que aqueles povos vão entender. Então, as traduções é diferente das versões. Então, o Islã ou os muçulmanos devem parar a questão dos códex, sim, são uma questão histórica. Ninguém nega isso. Ligado fortemente à Igreja Católica. E não vamos ligar, o catolicismo surge muitos anos depois. Só porque se for já perceber a atenção, no ano 60, o imperador Nero declara perseguição e banimento do cristianismo. O cristianismo já estava presente. Só através do Constantino, no ano 350, foi aceito, ou seja, parou a perseguição aos cristãos. Ou seja, o cristianismo já estava presente. Claro que houve aquilo que já a partir dos anos 350, o cristianismo católico apostólico romano, que é uma outra coisa que foi ligada ao Estado romano. Então, há uma salada russa, mistura das coisas. Eu repito, parem de estudar com os bêbados. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Vamos ler agora alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Alberto, que diz: ligado a partir da cidade da Beira. Manuel, cada um com o seu ponto de vista. Ana Simone, obrigada, teólogo. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. Flávia, interessante. Temos aqui o comentário do Doctor Interna. Boa tarde, Mano Mação, como estás? Já estou ligadinho a partir de Javela. Nosso muito obrigado. E temos aqui o comentário do Mozinho. O programa está quente. Mano Moçango. Temos aqui o comentário da Ana Simona, dizendo que o cheque congelou. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. O comentário da... Deixe-me ver aqui. O comentário do Elídio, que diz que está ligado. A Musa Sheikh Nur é muito firme e muito maduro. Aurélio, interessante. Satar Allah em primeiro lugar. Bom, nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Alamaio. Assalamu alaikum, bom debate, estou a gostar. Márcio, o Alcorão é claro em tudo. Volto agora com Sheikh Nur. Volto agora com Sheikh Nur. Sheikh Nur, já estamos acima do tempo. Em 5 minutos. Profecias falsas e verdadeiras no Alcorão e na Bíblia. Também pode responder os pontos levantados. Já viu em 5 minutos. Vamos lá fazer assim. Eu não vou demorar. Nós, os bêbados estão na igreja, onde que se bebe, aqui não se bebe, aqui nós estudamos. E a maioria dos muçulmanos, para bem saber, que proíbem, a maioria dos muçulmanos, proíbem qualquer cristão, qualquer muçulmano pegar a Bíblia sequer. Ok? Pegar a Bíblia sequer. Imagina estudar. Ok? Não, são para pessoas, a maioria dos muçulmanos são proibidos de pegar a Bíblia sequer. Por quê? Porque o que livro é aquele? Então, eu vou te mostrar. O islamismo é proibido. É proibido. Pegar a Bíblia. Por quê? Pegar a Bíblia. Porque senão pessoas que são especializadas têm condições de fazer o estudo. Não pensa que qualquer cristão fica aí, qualquer muçulmano pensa na Bíblia, esquece. Isso aí não tem nada a ver. Ok? Vamos lá fazer uma coisa. Vamos fazer com Lucas. Eu quero conversar consigo agora. Deixa aqui porque ele está a fugir sempre do assunto. É assim. E aconteceu que... Estou a ler Lucas, né? E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto. Decreto de César Augusto. Lucas, capítulo... Lucas... Deixa ver... Lucas... Tá bom. Capítulo... Lucas 24. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César,
César Augusto para que todo mundo fosse tributado, significa recenseado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galileia, a cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada de Belém, porque ele era da casa ou da linhagem de Davi, para ser tributado com a Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que, estando ali, eles cumpriu-se os dias do parto. Esse problema aqui, nós temos aqui um problema grave com o Evangelho de Lucas. E é um problema que nos dá, vamos lá dizer uma coisa, esta situação, em termos normais, nunca aconteceu na vida real. Nunca o César Augusto, fez algum recenseamento. 2. Augusto César era imperador romano. Um cidadão judeu não era permitido fazer recenseamento, porque não era romano. Maria e José eram judeus, não tinham como entrar no recenseamento. O recenseamento somente era feito para homens que fossem à guerra ou se alinhar ao exército romano. Alguns dos nossos estudiosos, quando olham realmente esse texto de Lucas, começam a ver um grande problema. O problema qual foi? Onde houve tal recenseamento que não era necessário as pessoas irem até onde? Saírem de uma zona para outra. Por esta razão, diz-se, pela academia, vamos provar, por esta razão diz-se que havia necessidade de tomar a Jesus como um cidadão romano. A Roma recenseou o primeiro homem, o Senhor Criador para eles, Senhor Jesus. É o primeiro homem no recenseamento. Até hoje, podem ir lá, que ele não gosta da igreja romana, não sei o quê, é saírem, irem perguntar lá, quem foi o primeiro cidadão romano? Chama-se Jesus Cristo, o Senhor Salvador. Primeiro cidadão romano. Sheikh, Sendo ele judeu, não é uma questão de dizer que, porque não sei o que, não é uma questão, é uma questão da lógica das coisas. Sheikh, em algum momento, Sheikh tem ensinado que, por exemplo, na Bíblia Sagrada nós encontramos lá o livro de Tomé, onde encontramos a história de Jesus, de um menino e os pais daquele menino. Jesus, quando era criança, ele brincava de carrinho e apareceu lá uma criança, estragou o carrinho de Jesus. Jesus amaldiçoou aquela criança, a criança morreu. E os pais de Jesus, Maria e José, falaram com Jesus. Quando os pais da criança morrem, foram ter com os pais de queriam Jesus. perceber. E os pais de Jesus falaram com Jesus sobre a criança que Jesus havia amaldiçoado. E os pais também acabaram morrendo. Jesus acabou amaldiçoando os pais da criança. Sim. E também, um dos milagres que Cristo Jesus realizou, na verdade, é quando ele estava no berço. Ele começou a falar quando a mãe estava sendo acusada de adultério. Por que a Bíblia não ensina isso? Por que Bíblia? Qual Bíblia? A Bíblia é sagrada. Porque nós não o problema aqui é o mesmo problema do Massango, é o mesmo problema do teólogo, é o mesmo problema de todos os cristãos aí. O cristianismo que chega aqui, para vocês aqui, é o cristianismo ocidental. É o cristianismo que chegou aqui conforme a mensagem ocidental que vos foi transmitida. Existia o cristianismo da Alexandria, nesse caso do Egito, que não chegou aqui. Existia o cristianismo da Antioquia, da Ásia, que nesse caso não chegou aqui. Lá tem outros ensinamentos que vocês aqui não têm.
Não pensem que toda a Bíblia que vocês têm, essa que vocês têm aí em casa, essa doutrina que é pregada por esses pastores aí, é um cristianismo primitivo, primário. Não é. Esse cristianismo aqui, que estão a ser ensinados com esses pastores aqui, Jesus, o Salvador, Jesus, o Deus, é um cristianismo ocidentalizado que fez Jesus Deus. Jesus como Deus, enquanto que os outros lá têm a figura de Jesus como um homem simples, um homem comum, enviado de Deus. Não tem essa coisa de... A Roma lhe interessava colocar Jesus como Deus. E essa Bíblia que vocês têm aqui convosco hoje, começam a profetizar na igreja. Lembra-me uma coisa, só para terminar. Jesus diz assim, brevemente verão o Filho do Homem descendo das nuvens com anjos. Brevemente. No outro evangelho diz, daqui em diante. Nunca, aqueles morreram, nunca viram Jesus a descer das nuvens. Nunca viram ninguém aparecer das nuvens. Então, aqueles brevemente ali anunciava a invasão do Império Romano a Jerusalém, a destruição do templo. Brevemente, no ano 70, quando eles destruíram o templo, Obrigado, e o filho que vinha das nuvens eram os flavianos. Obrigado, Sheikh Nur. Teólogo Albino Manguém, comentário em torno dos pontos levantados pelo Sheikh. Também respondendo à nossa questão, profecias falsas e verdadeiras no Alcorão e na Bíblia. Perfeito. 5 minutos. Eu acho que o Sheikh, juntamente com os muçulmanos, os demais, precisam de aprender realmente a história da igreja. Então, precisam de aprender acerca da história da igreja. E, se puder, pode vir, pela graça por dentro, no núcleo de teologia, podemos partilhar algumas informações Não tem nada lá. úteis Estão sobre a se história. Eu sei que deve se inscrever Estão se mentir lá. Seria ideal. Mas sei que não... Estão se Seria mentir. ideal. Ele Agora, ainda não está liberto. porque eles mal estudam a Bíblia, não sei se estudam invertida primeiro. Segundo, repito, a questão de aprenderem com os bêbados, sonâmbulos, Mas quem são esses bêbados? onde eles vão buscar essas informações? Ele melhor Você do tem que que ninguém. refutar. É por isso que eu estou para refutar. Não estás. Estou. Só Primeiro. desvaloriza. Entre o Novo e o Antigo Testamento há uma separação de 400 anos. Do Antigo até o Novo Testamento há uma distância de cerca de 400 anos. Miqueias, no seu livro, capítulo 5, versículo 2, já havia sido usado como profeta para profetizar acerca do nascimento de Jesus. E esse é um dos livros mais antigos ainda, porque Miqueias havia morrido já até há séculos atrás. E quando o imperador decreta o censo, que era para saber, porque estávamos sobre o Império Romano, era uma potência. Da mesma forma que atualmente Estados Unidos trata-se de uma potência. Da mesma forma que os gregos foram uma potência. Da mesma forma que o Egito, em uma determinada fase da história, foi uma potência. Nessa época, a potência que estava a dominar, a governar o mundo, era o Império Romano. Isso significa que todos os povos, ou a maioria dos povos, porque havia uma teoria expansionista, para alcançar territórios e anexar ao Império Romano. Então, todos praticamente eram contados como pessoas que pertencem ao Império Romano. Razão pela qual o Império Romano, nessa época, valorizava a questão das suas crenças religiosas, cultura, etc, etc, desde o momento que cumprissem determinados preceitos e princípios romanos. Mas eram tidos, tinham status de soldado, de cidadãos romanos, porque estavam sobre um Império Romano, que através de certos governadores que eram enviados aos países. Então,
Quando nós lemos o Lucas, é o cumprimento de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, que foi profetizado há séculos. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que a Bíblia havia dito acerca do nascimento de Jesus, porque a Bíblia profetizou tudo sobre Jesus, até o lugar do seu nascimento. Então, era para que se cumprisse aquilo que estava escrito na Bíblia sobre o lugar do nascimento de Jesus, porque até sobre a descendência de Jesus, era descendentes de Judá, tinha que se cumprir conforme estava escrito, conforme os antecessores como os Miqueias, Isaías, que viveram séculos antes de Cristo vir, profetizaram para provar a veracidade da Bíblia como um instrumento e como um livro sagrado. Então, eu acho que o Sheik cometeu equívocos. Por isso estou a dizer que precisa de compreender a história. E mais uma coisa, a forma de discutir os islâmicos, quando discutem questões, eles não vão te convencer pelos ensinamentos de Mohammed, as doutrinas de Mohammed. Sempre que o muçulmano quer puxar alguém, vai atacar o cristianismo. O Sheik não admite, mas é porque eles, se não existisse o cristianismo, seriam tão fracos, tão fantoches, que se aproveitam até da parte fraca do cristianismo católico. É isso que mais eles exploram. Então, são questões de que, então, não se admiram a risar de vergonha alguém que está, não tem, que está a perceber que não está a ser desmascarado. Aqui a ideia é parecer que ridículo sou eu, enquanto que no fundo ridículo é ele. Essa é uma teoria psicológica e eu entendo um pouco de psicologia. É uma teoria psicológica, não se iludam. E o Sheik, sempre que são tratados questões profundas sobre o Islã, tem a mesma manifestação comportamental. Ele se comporta assim. Por quê? Porque é para que as pessoas não entendam, não compreendam. É tentativa de ridicularizar para que a verdade, o que nós estamos a falar, até os próprios muçulmanos, eu acho que os muçulmanos devem ter mente aberta. Começar a sentar para aprender a Bíblia, para estudar a Bíblia. Da mesma forma que nós, os cristãos, quando você nos apresenta um texto e que mostra uma incoerência, nós sentamos e vamos estudar para confirmar se de facto é uma incoerência, é uma questão de interpretação, o que realmente está a acontecer. Para os muçulmanos aprenderem e conhecerem em que mundo eles estão mergulhados, precisavam de sentar e aprender. Teólogo, ainda consigo. Em algum momento o Sheik fez menção aqui ao livro de Tomé, o primeiro milagre de Jesus, afirmou que o primeiro milagre que Jesus realizou... Não, num outro programa. Não, eu queria... É que ele leva tempo. Sim, não vai quebrar. 30 segundos, por favor, Sheik. 30 segundos. O Sheik afirmou num dos debates que o primeiro milagre que Jesus fez é quando estava no berço, quando era criança mesmo, bebê. Quando a sua mãe estava sendo acusada de adultério. Ele falou, não, eu sou Jesus, filho de Deus. Filho de Deus, se o Alcorão nega isso. Como é que fala? Para não falhar, Deixa ele falar. Não. Para não falhar, como é que ele falou? Como é que Jesus falou? Ele falou coisas que eu quero bater aqui. Sim, vai rebater. Como é que Jesus falou? Tempo que eu tenho. Tempo que eu tenho. Tá, vamos deixar o Tiago terminar, depois vai falar. Já terminou. Sim, Sheik. Eu estou a controlar o tempo. O primeiro milagre que Jesus realizou é quando era criança. Ele falou para defender está no Alcorão, a mãe. Sim, isso está escrito no Alcorão. Sim. Falou para defender a mãe que estava sendo acusada de adultério. E também no livro de Timóteo nós encontramos que quando Jesus era criança, ele brincava com uma criança. Tomé, Evangelho de Tomé. No Evangelho de Tomé,
há uma criança que brincava com Aí Jesus, que já estragou, vamos estragar que estragou o que eu queria o carinho bater de aqui. Jesus. Jesus maldiçoou aquela criança, morreu. Os pais foram ter com os pais de Jesus, também maldiçoou os pais daquela criança. Todos morreram. Teólogo, 30 Perfeito. segundos. Ah, Vai fazer 30 Sim, segundos. eu estou controlando. que essa é a parte do cristianismo segundo o Alcorão. O Alcorão, assim como os budistas, assim como os médiuns, eles pegam alguns versos, alguns textos, alguns fatos e eles deturpam, adulteram, adaptam as suas convicções e vão ensinando. Essa é uma concepção que é segundo o Alcorão, que é segundo aquilo que Muhammad transmitiu e fez perceber aos muçulmanos. Não tem nenhuma verdade bíblica sobre a história de Jesus, é mais aquilo que eu disse. Quando nós falamos de canonização, existe o princípio de unidade escriturística. A Bíblia não deve se contradizer, só uma única teologia. Esse Jesus, na versão do Islã, talvez só pode ser contado para que Mohammed fosse superior que Jesus. Essa é a única tentativa. E não tem nenhum fundamento bíblico coerente. Sheikh Nur, para rebater, tem 3 minutos. Só que se eu depois também pedir rebater, tens que conceder o tempo. Já não temos tempo. Não, então se não tem tempo, porque você disse 5 minutos para ele, Sim. 5 minutos para mim, porque já estávamos sem tempo. Ele quer rebater. Então, você também, Sim. havendo Tchau, necessidade, sim. vai me dar a oportunidade Bom. de rebater. Sheikh, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, também colocando as últimas considerações. As últimas considerações, o que eu quero, o que eu gostaria que o teólogo fizesse, é que ele rebatesse as minhas fontes. Ele não rebata as minhas fontes. O que eu gostaria que todos fizessem, eu trago fontes da academia cristã, da teologia cristã. O livro que você tem, chama-se Bíblia, é um livro bastante complexo. Ele tem vários estudos feitos e tem versículos lá na tua Bíblia que eu posso lhe mostrar agora, contraditórios. Você há de apanhar, por exemplo, não estou a acusar, não é isso, eu não gosto de fazer isso aí como pão, como eles gostam de fazer, não. Lá nos versículos bíblicos, lá tem muitas coisas lá que os acadêmicos estudam, mas não vale a pena trazer aqui, senão vão dizer que eu usei isso como arma. Não é isso aí que eu quero. Vou trazer outro argumento para mostrar isso. O outro argumento que eu quero lhe trazer aqui, vamos lá dizer uma coisa tão simples. Toda escritura divinamente inspirada é. Toda a escritura é divinamente inspirada. Já viu a diferença? Toda a escritura divinamente inspirada é. Toda a escritura é divinamente inspirada. Já viu a diferença? Para isso precisa de fazer a contextualização. Paulo estava em que contexto? Não existia esse Novo Testamento. Essa nova aliança era chamada Nova Aliança. Era a nova aliança que foi rompida entre os judeus, agora entravam os gentios na cena, que era o Império Romano. E esse censo, todos, somente os cidadãos romanos, eles deveriam ser alistados para a 30 guerra. segundos. Fora disso, não tinha legitimidade alguma. O próprio Lucas, no seu comentário sobre este versículo, diz: é uma história que foi colocada, não aconteceu lá. Não tem registro. Ele não vai trazer, nem outro pastor, não vai trazer nenhum registro que está a ver. Esse aqui é do ano do século, não sei o que Jesus, que Maria foi. Não tem registro do censo. Aquilo foi colocado na Bíblia para justificar a cidadania romana de Jesus. 30 segundos, Sheikh. 30 segundos. Então, Beijo, para abraço. isso, para você me refutar, você não pode tentar coisas. Eu tenho aquilo que os próprios acadêmicos escreveram sobre o versículo de Marcos, todo ele. Falando da Roma, versículo de... Por que se chama Marcos? O nome lá, a atribuição do Marcos, quem?
romano. Obrigado, Sheikh Nur. Teólogo Albino Manguene, em 2 minutos, últimas considerações, beijos e abraços, por favor. Perfeito. Primeiro, não é ético o Sheik fingir surdez. Não é ético. Primeiro, porque está me a apresentar, eu já falei dos argumentos contra o cristianismo. Ele usa muito as abordagens históricas. E já lhe disse, e é muito importante perceber, é uma universidade cristã, mas é assumido como cristão. O que ensina-se lá no canone é aceito por todos os cristãos. Porque pode ir a uma universidade que levantou especulações polêmicas, que carecem de uma sentada, de uma discussão, para se perceber até que ponto aquilo é cristão, até que ponto aquilo é canonizado, foi canonizado, é tido como, porque ele pode fazer um estudo sobre o cristianismo, eu posso fazer, o cameraman pode fazer um estudo sobre o cristianismo, levantar especulações de assuntos e polêmicas, mas precisam já de ser sentados e estudados para se aferir até que ponto aquilo que ele está a ensinar é cristão. E são nesses fontes, por quê? Porque eles usam a teoria negacionista ao cristianismo. Eles, a fonte de informação deles, dos muçulmanos, do sheik, é justamente nesses locais negacionistas que têm informações, argumentos contra o cristianismo no sentido evangélico. Então, para se socorrer, não vão para confrontar, buscar outros argumentos, outros pensadores, para saber até que ponto aquilo que aquele pesquisador divulga é verdadeiro. Em 30 segundos, dizer que ainda havia muita coisa, porque mesmo dentro do Alcorão está claro que existem muitas lacunas, muitas contradições, mas infelizmente o tempo é limitado. Dizer que, reafirmo aqui entre nós, a Bíblia é a palavra de Deus, fiel e digna de toda aceitação, e ela não é origem humana, mas é resultado da revelação de Deus aos homens através do Espírito Santo. E todos que acreditam e abraçam esse livro experimentam uma magna experiência de salvação e relacionamento com Deus. Se não é cristão, busque ser cristão. Deus abençoe. Obrigado, teólogo Queria Albino. só propor uma coisa, né? Tem profecias bíblicas de Jesus. Todas elas são ligadas ao Império Romano. Eu não trouxe aqui, queria expor todas elas aqui. Então, queria pedir outra oportunidade, trazer todas as profecias de Jesus e aquilo que foram acontecimentos históricos. Pode ser com o teólogo Albino ou com um outro. E eles me refutaram, dizer que você está errado, não aconteceu isso, com documento e tudo. Vou trazer com documento e tudo. Provas de anotado, lá. anotado. Obrigado, Sheikh Nur, obrigado, teólogo Albino Manguene, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA, Fred Josias, e dizer que nós voltaremos amanhã para mais um diálogo aqui na TTV. Gostaria de felicitar um grande homem, o Dionísio Kia, que hoje, 14 de março, completa mais um ano de vida, completa 45 anos de idade. Parabéns, irmão. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Obrigado a todos. Deus abençoe. Até amanhã. Não perca esta quinta-feira, quando forem pontualmente 19 horas, o programa Curte Artes. Não danço só por dançar, só. Eu hoje consigo fazer esforço. Por muita gente até diz, dança, dá dinheiro. Não dá dinheiro quando você não faz bem.
em análise. Dança como profissão. Para tu viveres da dança, não é fácil. A minha sorte foi por causa de reality show. O que dá dinheiro na dança em Moçambique é dar aula de dança. Curte Artes, todas as quintas-feiras, aqui na tua TV. Contamos consigo. Atenção, Maputo! Vem aí a segunda temporada do Dia D. Domingo, dia 24 de março, a partir das 9 horas, no campo do Estrela Vermelha. Em presença especial do Bispo João Leite. Um dos maiores evangelistas da história. Cadê a Lúcia? Tá rindo por quê? Dia D e a consagração de mais 2 bispos, Pastor Emílio e Pastor Kobe Sá. O supernatural vai acontecer. Dia D, a grande concentração de fé e milagres. Não falte. Olá, não percam a última edição da semana do programa Giro das 13. Este programa que entra em sua casa de segunda a sexta-feira para lhe trazer o melhor do bafafá no que concerne em torno dos famosos, das celebridades.